Graça e paz, amados. Estamos mais um momento para fazermos a reflexão dessa terça-feira e eu quero convidar você a se colocar neste momento diante do Senhor em adoração e reconhecer o espírito de amor, de poder e de moderação que está sobre a sua vida, porque é sobre isso que nós queremos falar nessa terça-feira. Então convido você a neste momento fazer essa reflexão comigo. Vamos orar? Pai, nós queremos te dar graças pelo teu amor, pela tua bondade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Que Espírito Santo, nesta hora, o Senhor possa visitar a cada mente, a cada coração, diante das situações que se apresentam, que isso não possa nos paralisar, mas que sobre nós esteja a tua graça para vencermos e alcançarmos as bênçãos que o Senhor já preparou para nós. É o que oramos, agradecidos, e te pedimos nesta hora em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu gostaria de pensar com os irmãos acerca do que o apóstolo Paulo ele vai recomendar a Timóteo, o jovem pastor Timóteo. Ele fala sobre o Espírito que está na vida dele, o Espírito de Deus que está agindo, aquilo que o Espírito de Deus trouxe sobre a vida dele nessa nova posição como filho de Deus. E 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, o apóstolo Paulo vai escrever o seguinte: portanto, Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, ou moderação em algumas traduções. E eu gostaria de pensar com vocês sobre isso. Não temos o espírito de covardia. O Espírito de Deus, ele não nos dá medo. Na verdade, Deus não nos coloca em situações que gerem em nós medo. O medo é proveniente, que essa covardia é o medo diante das situações que se apresentam, diante das incertezas que nos cercam. Nós temos medo de muitas coisas, por isso nós então estamos ansiosos, estamos aflitos, estamos buscando uma maneira, e muitas vezes essa maneira é uma maneira que é distante do agrado da vontade de Deus. Por isso, o medo toma conta de nós. Faz parte do ser humano. Mas, quando o Espírito de Deus vem sobre nós, nós recebemos então atributos que são diferentes dessa covardia, desse medo. Não podemos ser covardes para com as coisas que Deus já tem preparado para nós. Não podemos ser covardes ou ter medo diante das situações que nós vamos viver, para que a nossa fé seja aumentada, para que a nossa confiança em Deus seja firmada. Mas nós temos de Deus o Espírito que traz para nós poder para vencer, poder para ter autoridade sobre as situações que tentam nos cercar e nos paralisar. Nós temos poder de Deus para confrontar as situações, confrontar o maligno e vencer. Porque diante desse poder nós temos o nome de Jesus, que nos dá esse poder para repreender o mal, para chegar diante de Deus com os nossos pedidos, com os nossos anseios. Então nós temos poder, e não só o espírito de poder, mas de amor, que é aquilo que nos faz ser pessoas que se sensibilizam, pessoas que sentem a dor um do outro, pessoas que se compadecem, pessoas que não estão se vangloriando, pessoas que mesmo com o poder, elas têm um equilíbrio de manter-se firme naquilo que Deus, ele projetou para nós. Isso aí é o espírito de amor que está permeando sobre nós. Mas além de ter o espírito de poder, o espírito de amor, nós temos o espírito de moderação ou de equilíbrio. Para que nenhum dos dois seja ao extremo, nós não podemos exercer todo o poder e autoridade de maneira errada, de maneira equivocada, e nem amar em excesso a ponto de nós perdermos aquilo que é essencial para a vida. Então nós temos o espírito de equilíbrio, de moderação, que nos faz andar de maneira que agrade ao Senhor, exercendo o poder, não com covardia, exercendo o amor, não com medo, mas sendo moderado no nosso falar, na nossa maneira de agir, nas nossas atitudes, tendo equilíbrio da maneira que nós vivemos diante do Senhor. E isso aí
é o que vai nos capacitar a testemunhar o grande amor e o poder de Deus. Porque foi para isso que em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, o Espírito de Deus veio sobre nós, para que pudéssemos dar poder para sermos testemunhas. E esse Espírito que nos dá poder, dínamos, esta ação de Deus vem com essas virtudes, o poder, o amor e o equilíbrio ou moderação, para exatamente vencer o espírito de covardia, o espírito do medo. E muitas pessoas hoje andam permitindo que este medo, que este temor, que esse pavor tome conta das suas vidas. Então eu queria chamar você para, neste momento, não permitir que esse espírito de medo, esse espírito de covardia, como o apóstolo Paulo cita em 2 Timóteo, possa dominar, mas sim o Espírito de Deus que nos dá poder, amor e equilíbrio ou moderação. Que Deus possa te abençoar, que a graça do Senhor venha sobre a sua vida e você se lembre disso. Permita que essas bênçãos de Deus estejam sobre você, em você, e através de você possa alcançar as bênçãos dos céus. Que Deus abençoe, um forte abraço, fique com Deus.